Livro de Josué, capítulo 20. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar a sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade que dará o veredicto. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá a liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; e Kiriat Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas no lado leste do rio Jordão, em frente de Jericó: Bézer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Capítulo 21. As cidades entregues aos levitas. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidades para morarmos, além de pastagens para os nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e, por sorteio, designaram aos levitas essas cidades com as suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados: Kiriat Arba, isto é, Hebrom,
na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com as suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Débir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com as suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes, descendentes de Arão, receberam 13 cidades com as suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com as suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gézer, Quibzaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades, com as suas pastagens, entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com as suas pastagens: Taanaque e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com as suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com as suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário, e Beesterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam estas cidades com as suas pastagens: Quizion, Daberat, Jarmute e En-Ganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Asser receberam estas cidades com as suas pastagens: Mizal, Abdon, Elcate e Reobe. Foram 4 cidades. Da tribo de Naftali receberam estas cidades com as suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Amot-Dor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com as suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon estas cidades com as suas pastagens: Joquenião, Cartá, Dimna e Naalal. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam estas cidades com as suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gad receberam estas cidades com as suas pastagens: Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades com as suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles tomaram posse e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso
de todos os lados, como havia prometido solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir, pois tudo o que ele tinha dito se realizou. Capítulo 22. As tribos do leste voltam para casa. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo este tempo e até hoje, não abandonaram os seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade, do outro lado do rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram dos seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com os seus parentes. Assim, os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse, de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. As tribos do leste constroem um altar. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Geliote, perto do rio Jordão. Ali, os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes das suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que é que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor. Até hoje, não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim, vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará a sua ira contra toda a comunidade de Israel.
Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, descendentes de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então, os membros da tribo de Ruben e de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O Senhor, o poderoso é Deus. O poderoso é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem a nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castiga. A verdade é que construímos este altar por medo de que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então, os seus descendentes poderão impedir os nossos de adorar o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, os nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo o nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Fineias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Fineias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruída pela mão do Senhor. Então Fineias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvavam a Deus e não falavam mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também o nosso Deus.